Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais sobre cinema, né? A gente acabou de ter o Festival do Rio, né? Há algumas semanas atrás, e alguns desses filmes do Festival do Rio estão agora estreando em circuito, o que é o caso do filme Atiraram no Pianista, tá? O filme ele é uma animação, certo? Ele é uma animação. Vou dar spoilers aqui, tá, gente? Ele é uma animação e ele é uma paródia, ele é uma paráfrase, entendeu? De um filme, o título do filme, né? Tiraram no Pianista, é a paródia, a paráfrase de um filme da novela vague francesa chamado Atirem no Pianista, que foi estreado inclusive pelo Charles Aznavour, que era o pianista, né? E, se não me engano, a Fanny Ardant. Tá? Eles trabalhavam nesse filme juntos, né? É um filme da novela vague bem antigo, preto e branco, coisa e tal. E aí quando você tem esse título, né, Tiraram no Pianista, né, você pensa que vai ter alguma referência, né, esse Atirem no Pianista original, tá? Até teve alguma referência, mas não era exatamente um filme de novela vague, embora ele citasse a novela vague. Esse filme, na verdade, é um documentário, tá? Que fala sobre o início da Bossa Nova. Tem um pesquisador americano chamado Jeff, que é interpretado pelo Jeff Goldblum, né? Você só vê, você escuta a voz dele, né? Porque é uma animação, coisa e tal. E ele é um cara, um americano especializado em escrever sobre Bossa Nova, né? E ele, quando estava recebendo vários, como é que fala? Vários CDs, né, de música do mundo inteiro para poder fazer as pesquisas para o livro dele, né? Ele ele esbarrou com um nome, né, que deixou ele muito, como é que a gente pode falar? Deixou ele muito curioso, né? O nome desse cara era um músico brasileiro chamado Tenório Júnior, né, que viveu durante a época da Bossa Nova, foi amigo do Vinícius de Moraes, foi amigo do Milton Nascimento, foi amigo do Caetano Veloso, foi amigo dessa turma toda da Bossa Nova e do MPB, tá? E ele era um cara muito bom, ele era um cara que ele era um pianista excelente, tá? Ele era um compositor de mão cheíssima, né? E ele vai fazer uma viagem à Argentina, uma turnê com Vinícius de Moraes, né? Durante a ditadura militar argentina, tá? Durante a ditadura militar argentina, ele estava com uma namorada que era amante dele, né? Ele era casado, coisa e tal. E aí o que acontece? Ele sai, né, do hotel onde ele estava hospedado, tipo assim, 11 horas da noite, né? Para comprar ou um sanduíche, para comprar um remédio para namorado, alguma coisa assim, tá? E aí a polícia política, né, de Buenos Aires acaba prendendo ele, leva ele para ESMA, né, que era o centro de torturas lá da Argentina, a Escola Superior da Armada Argentina, da Marinha, né, no caso. E aí o que acontece? Ele acaba sendo torturado lá dentro. Descobre-se que ele não tinha ligação política nenhuma com ninguém, entendeu? Que ele não era comunista, ele era só um suspeito e que ele era estrangeiro, que ele era brasileiro. Isso, e se os militares argentinos soltassem esse cara, né? Esse cara ia botar a boca no trombone, né? O crime de tortura da ditadura argentina ia ser denunciado. E aí, para calar a boca dele, eles mataram ele, deram um tiro na cabeça dele e mataram ele, né? Então, quer dizer, o filme ele fica todo em torno, né, desse personagem, desse Tenório Júnior, né? E esse Jeff, esse americano que é interpretado pelo Jeff Goldblum, ele começa a pesquisar a vida desse cara, né? E aí o filme, né, é um filme meio documentário, né, no caso, né? E tem essa questão da animação, de você pegar imagens que foram realmente filmadas, entendeu, em live action mesmo, e você fazer um tratamento ali, né, de inteligência artificial para transformá-las em animação, né? E aí você vê depoimentos de muitas pessoas, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Ferreira Goulart, né? Você tem depoimentos de pessoas muito conhecidas, pessoas que eram muito próximas, né, do próprio Tenório Júnior, a namorada, a amante dele, a esposa dele, né? Então, quer dizer, esse filme ele faz esse trabalho investigativo. Num primeiro momento, ele vai começar, entendeu, como um documentário sobre bossa nova, né? Ele vai realmente falar da música brasileira, da bossa nova, do sucesso que ela fez nos Estados Unidos, coisa e tal. Mas depois a coisa vai enveredando para a questão
da ditadura militar, dos crimes, da tortura, da Operação Condor, coisa e tal. Então o filme ele tem dois momentos muito nítidos, né? Um momento mais leve que fala da vida desse pianista chamado Tenório Júnior quando ele era um músico, né? Quando ele estava ali envolvido com o pessoal da MPB e da Bossa Nova, tá? E depois a investigação, né, do que aconteceu com ele, né, do que acabou levando à morte dele, né, e essa coisa do tiro, né, que ele acabou tomando, que ele acabou morrendo, né. Então você tem você tem essa parte mais leve, né, e essa parte pesadíssima do documentário, né. E aí eu particularmente gostei muito desse documentário. Eu acho que ele foi construído, essa animação, né, ela foi construída de uma forma bem eficiente, bem eficaz, tá? Ela foi o filme de abertura do Festival do Rio, para vocês terem uma ideia, tá? E a coisa de você ter dividido esse documentário com depoimentos das pessoas em duas partes, né? Uma parte mais ligada à música brasileira e à bossa nova e outra parte mais ligada à ditadura militar, uma coisa acabou não anulando a outra. Elas ficaram bem estanques, bem separadas, né? Elas acabavam, vamos dizer assim, se encontrando em determinados pontos chaves do filme, né? No caso, né? Onde a gente via, né, o que aconteceu com esse cara, né, o que aconteceu com a família dele, que a família dele, por exemplo, os filhos ficaram sem um pai, né, e ele é um exímio pianista, e os filhos falavam que lembravam das reuniões de músicos na casa deles, onde eles ficavam tocando num quartinho, né, levavam baixos gigantescos, coisa e tal, né, e você vê também, né, as mulheres dele, né, falando, né. E, quer dizer, a gente via, né, alguns depoimentos gravados, né, do Vinícius de Moraes, por exemplo, quando ele tinha sumido, justamente quando o Vinícius estava em turnê na Argentina, né, e todo o desespero, a aflição, a preocupação do Vinícius com o desaparecimento, né, do pianista dele em Buenos Aires por causa da ditadura militar na Argentina, né. Então, gente, esse é um documentário, essa é uma animação, um documentário que vale muito a pena, que está muito bem montado, que está muito bem construído, que consegue contar essas duas histórias do Tenório Júnior de uma forma bem interessante, sem uma coisa interferir na outra, entendeu? Porque como você vai contar duas histórias sobre o mesmo personagem, né? E num documentário, aí a questão da montagem ela é muito importante, né? Num filme desses, né? Você não pode ficar fazendo uma coisa atropelar a outra. As duas histórias ficaram bem estanques e elas souberam se relacionar na medida certa quando era necessário. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera para vocês, tá? Não deixem de curtir meu site e visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.